Muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Que nessa noite possamos, na comunhão dos nossos pensamentos, das intenções que nos aproximam, que nós possamos, a cada momento, em todos os instantes, em todos os momentos de nosso caminhar. E o momento de hoje que foi proposto é o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, que ainda, de certa forma, é um tanto quanto, para muitos, a dificuldade não só do estudo, mas da associação que o Livro dos Médiuns tem com o próprio Evangelho. E o trecho na qual nós vamos comentar hoje, vamos aqui discutir, será o termo desenvolvimento da mediunidade, do item 200 ao 218. E o que isso nos mostra? Na maioria de nós, na grande concepção do que a doutrina espírita, ou a visão da espiritualidade, ou todas as formas nas quais nós podemos compreender a espiritualidade, o fenômeno ainda é o grande start. Foi assim com Kardec, que alertou sobre aquela situação das mesas girantes, ou das mesas falantes, ou das mesas que se movimentavam. Então é muito importante que para nós, que estudamos a doutrina espírita, que buscamos na compreensão da literatura espírita, na compreensão e no estudo sistemático de todas as suas nuances, que nos permita exatamente vivenciar o que todo esse conhecimento dos espíritos, do mundo espiritual, o que isso tem a ver conosco. E principalmente, que nos permite ir além do que nós realmente, dentro da nossa limitada capacidade, da nossa percepção, porque ainda estamos vivenciados ou vivemos, e que é natural de todos nós, estando encarnados, que a vida material seja a nossa grande e maior referência. Mas não podemos deixar de lado o ser espiritual que somos, na qual vivenciamos, vivemos e principalmente estamos continuamente conectados. A mediunidade ou a espiritualidade é esse Wi-Fi divino, como podemos dizer assim, que nos conecta continuamente em todos os ambientes, em todos os locais, em todas as esferas que nós gravitamos na vida material ou na vida espiritual. Então, entender o que a mediunidade tem a ver conosco, ou compreender as suas gradações diante daquilo que ela pode nos representar na nossa compreensão, somos, estamos e vivemos continuamente em sintonia, imersos nesse oceano de pensamentos, de intenções, nas quais envolve todo o nosso orbe. E não seria muito diferente para que nós possamos compreender as questões que envolvem a mediunidade, compreender também muitas das suas reações. E é muito comum que a gente vivencia que muitas pessoas chegam na casa espírita porque falar de
mediunidade sempre parece que só tem referência dentro da casa espírita. Como se somente aqui, indivíduo, um seminário com Soares, com a doutora Andréa, Silmara e todos os outros, que pudéssemos explorar e assim mesmo não esgotaríamos o tema. Então nós vemos que muitas pessoas se dirigem às casas espíritas, que chegam às casas espíritas com as seguintes expressões: eu estou muito perturbado, eu tenho ouvido muito barulho, eu vivencio na minha casa muitos sons e coisas que vão acontecendo. Parece que tem alguma coisa nesse emaranhado de que eu vivo que não consigo compreender. Mas me disseram que tem a ver com a mediunidade. Outros, ao chegarem à casa espírita, colocam: eu vivo perturbado, deslocado, triste, não sei o que em mim essas emoções estão reagindo. E a minha mente, eu ouço vozes, vejo vultos, e parece que tem sempre a sensação de que tem alguém me olhando, me observando. E até mesmo quando eu vou dormir, quando eu apago a luz, às vezes muitas pessoas aprendem até a dormir com a luz acesa, né? Ou dormir com o olho aberto. Aquele olho da vigília. Descansa um lado, depois abre o outro. E aqui tem pessoas que, assim, eu não quero ver espírito. E hoje são as que mais estão à frente de trabalhos. E aí a pessoa, assim, aí alguém diz assim: isso é da mediunidade. Você tem que trabalhar para isso resolver. E aí outros ainda, através da sua sensibilidade psíquica, que dizem, vivenciando alguns aspectos pessoais, aí entram muitas vezes as nossas preocupações, os conflitos, as situações onde eu vivo. A minha casa não tem paz, eu saio, aí aquilo fica perturbando a minha mente. E aí me disseram que isso é relativo à minha mediunidade, porque eu tenho uma missão a cumprir. Veja quantas situações distorcidas, muitas vezes, são passadas para as pessoas, para que elas possam entender a diferença entre fenômeno mediúnico e mediunidade. São situações que, numa casa espírita séria, que tem e desenvolve as suas atividades no acolhimento fraterno, no trabalho de atendimento espiritual, no trabalho de assistência social, através das atividades de estudo doutrinário, que compreende-se dentro desse estudo doutrinário não somente o estudo das obras básicas sistematizadas, mas principalmente das palestras, que sempre são a âncora que trazem e podemos ouvir sobre o Evangelho, sobre a boa nova, sobre as parábolas, os ensinamentos de Jesus, que no dia a dia, é como se durante a semana eu só lembrasse no sábado às 7h30, quando eu chego no Bezerra de Menezes. O resto da semana eu sou um cidadão do mundo. Aí depois eu não sei por que tudo isso está acontecendo comigo. Então nós vamos entender que essas situações são duas condições totalmente distintas. Você vivenciar situações como essa que nós relatamos, desses depoimentos, das pessoas que chegam conturbadas, nós vamos observar, eliminando-se as questões fisiológicas. Dentre elas, a gente pode dizer a esquizofrenia, as situações que por vezes são de origem física,
mas aquelas que a pessoa está passando, vivenciando, e dentro desse vivenciar, acaba permitindo, criando as condições, os recursos. Pronto. Criando os recursos para que isso se manifeste. Aí eu digo, não, porque a minha casa foi invadida por espíritos. A minha casa está totalmente conturbada. Lá parece que ninguém tem paz. Certo. Ela foi invadida ou eu tenho um ambiente na qual eu também não tenho a vigilância e aquilo vai ganhando forma. Aí eu não tenho o evangelho, eu não pratico o evangelho no lar, sequer temos um momento de oração em família, qualquer que seja. Pode ser até no encontro do café da manhã, no almoço, onde essa asepsia vai acontecendo. Só entra na minha casa quem eu abro a porta. Se o meu campo psíquico, se o meu ambiente, eu estou criando, alimentando, através de comportamentos, atitudes, pensamentos, e aí eu volto a repetir um trecho de uma palestra de Anete Guimarães que fala sobre a nossa percepção mental. 5 minutos, lembram? Assistindo aquele programazinho básico, que totalmente desnecessário. O nosso corpo, a nossa mente leva 5 horas para manter um equilíbrio no nosso campo. Aí eu quero que não aconteça nada. Então nós precisamos entender que essa superexcitação psíquica, na qual nós criamos os recursos também, ela pode provocar certas reações, percepções, emanações. Nossa, eu tô... E aí tem aquelas colocações que a pessoa chegou, eu tenho ouvido voz e depois que aconteceu isso, é como se eu estivesse carregando uma pedra nas costas. Depois disso eu passei mal, consigo me levantar. A minha comorbidade aumentou. Eu me sinto desanimado, despreparado. Qual é? Chegou o nosso amigo que é farmacêutico. Qual é a profilaxia disso? Como eu vou agir e reagir para que, diante de situações como essa, isso não venha acontecer? Aí nós vamos ver que essas situações necessariamente não querem dizer que você é médium. Apenas pode estar sob um campo de influência e precisa de um tratamento espiritual, precisa de orientação, precisa de conhecimento. Então é por isso que é importante, diante do que nós trazemos dentro da casa espírita, do conhecimento da doutrina espírita, da literatura espírita, vamos ver, por exemplo, que Chico Xavier, uns mais de 535 livros, 80 milhões de livros vendidos, traz um acervo completo sobre diversas coisas, sobre diversos assuntos, que tratam tanto da nossa coexistência na vida física, quanto da nossa espiritualidade, do ser espiritual que nós somos. E tudo está ao nosso alcance. Mas eu prefiro ir para o caminho mais fácil. E a gente encontra muitas situações em que o total despreparo, e até mesmo de certas instituições, em que a pessoa chega num estado desse tipo de, vamos colocar a expressão, perturbação, literalmente psíquica.
eu sou médium porque disseram que eu sou médium e eu vim aqui e ainda uso uma expressão, eu quero ir para a mesa mediúnica. Eu quero ir trabalhar, porque eu preciso trabalhar, porque senão isso não vai mudar. E aí muitas vezes não encontra ali a receptividade porque está totalmente fora de um contexto, de uma realidade, de uma verdade. E aí sai procurando. Enquanto isso, continua nas suas distonias. Então esse trato da perturbação mediúnica não quer dizer que você é médium. Quer dizer que está sob um campo de influência. Então, os grupos de estudo, as casas espíritas, desenvolvem diversas atividades, principalmente de orientação. E nessa orientação, em que a pessoa se aproxima, que traz essas dificuldades, é que através do atendimento fraterno, através desse acolhimento, através da presença das palestras, onde nessa casa nós temos 3 vezes na semana, nas segundas-feiras o estudo do Evangelho, nas quartas e sábados as palestras públicas. Então veja que as portas estão sempre abertas. Temos da mesma forma o atendimento fraterno, onde todo esse esclarecimento pode chegar. Não, mas eu vim aqui porque eu sou médium. Ô Silmara, quase. Eu sou médium. E disseram que eu sou médium, porque eu vejo os espíritos. Todos nós vemos. Se vocês olharem para o lado, vocês vão ver diversos espíritos aqui, encarnados. Claro que temos outros também aqui que estão presentes, sentados aos nossos lados aqui. Mas precisamos desconstruir. Não temos mais tempo para ainda alimentar a ignorância que ainda trazemos em nós sobre a questão da vida espiritual, do ser espiritual que nós somos. E a partir desse momento, precisamos entender o que é a mediunidade, como ela se propõe, o que ela se propõe. Mediunidade é só para a gente falar com os mortos? Mas a grande maioria é. Veja, quantos de nós... Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Então todo mundo aqui já não pode dizer que não sou espírita. Dr. Bezerra dizia, e isso foi numa reunião, numa casa espírita lá em Salvador, 20 minutos ouvindo uma palestra numa casa espírita, a pessoa não pode dizer que não sabia de nada. Já trouxe nela a semente que ela precisa compreender, entender e desenvolver. Então nós vamos entender que essa questão da espiritualidade, da mediunidade, quando você fala para alguém, não, eu sou espírita, qual é a primeira pergunta que geralmente faz? Se você vê espírito. Aí se você diz, aí qual é a segunda pergunta? Você recebe espírito? Eu recebo, convido pessoas para tomar um chá na minha casa, vou também presente, me manifesto fisicamente nos encontros, sem nenhum problema. Por quê? Porque ainda existe uma ideia que ainda não foi totalmente compreendida. Mas isso é natural, porque é necessário que haja a dúvida, o questionamento, para que a verdade, o conhecimento possa eclodir. Aí nós vamos ver. Mediunidade depende do lugar, ela depende de idade, depende do sexo ou do gênero, ela depende da condição social ou da religião, do moral. Então veja que a mediunidade em nenhum momento está alavancada numa condição.
Porque se nós vermos a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, e que no Livro dos Médiuns traz uma extensão dessa pergunta, em que Kardec questiona se os Espíritos nos influenciam mais do que vocês possam imaginar. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. E Kardec, no Livro dos Médiuns, traz a condição do que é médium. É um intermediário. Todos nós estamos num contexto dessa sintonia e que isso é parte do nosso processo. Na condição de encarnados, vivemos essa dualidade. Vivemos na nossa vida material, o nosso despertar físico, diante das nossas atividades, o que nós precisamos realizar? Vamos fazer para viver, para a nossa subsistência, para a manutenção da nossa família, para tudo aquilo que nós precisamos e agimos. Mas, diante de tudo isso, eu deixei de ser espírito. O livro Um Terço da Vida, de Vanderlei de Oliveira, através de Maria Modesta Cravo, traz um relato excepcional sobre o que é realmente o nosso campo da vida espiritual. O desdobramento. Porque nós passamos esse 1/3 da vida, não é propaganda de colchão, mas é um momento que nós estamos falando de que, literalmente, estamos apenas mudamos de dimensão. É como se saíssemos daqui, fôssemos lá para Panelas, cidade aqui do nosso querido casal, passássemos um tempinho lá e voltássemos para Caruaru. Panelas é onde eu vou descansar, então é lá onde eu vou me refazer. Aí eu volto para Caruaru para manter a minha vida diária. Não é muito diferente. Nós apenas estamos numa condição de consciência diferente, vivendo uma realidade que é a nossa. Essa é a diferença. Então, quando a gente fala que a questão da mediunidade, ela está ligada nitidamente ao que cada um pode, traz e percebe, nós também estamos querendo dizer e saber, eu posso forçar ser um médium? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, é diferente, por exemplo, quando hoje nós vamos escolher o nosso amigo Saulo para ser o nosso coadjuvante. Quando lá no seu processo de formação, de conhecimento técnico, do conhecimento superior, da atividade que ele desenvolve hoje, ele tinha uma vaga noção, ele tinha uma aptidão, e que ele foi, à medida do tempo, foi adquirindo a habilidade, o conhecimento, para que pudesse exercer a profissão e o profissional que é hoje. Da mesma maneira, nós precisamos entender que esse aspecto que nós precisamos e vamos abordar aqui é algo que está muito aquém disso. Por quê? Quando ele fala assim, eu posso forçar a mediunidade, eu posso forçar um estado espiritual, eu posso, da mesma forma, entender que mediunidade é algo exclusivo, excepcional, especial. Nós vamos ver que não. Não, porque, de alguma maneira, algumas habilidades mediúnicas nem sempre estão ligadas somente dentro da casa espírita. Muitas pessoas a têm sem sequer saber o que é. A mediunidade intuitiva e outras que a gente vai aos poucos, falar. Então, desenvolver a mediunidade, ela é a realidade disciplinar essa sensibilidade espiritual. É nós podermos compreender que esse aspecto que nos envolve é nato, é natural do ser. Ele traz em nós essa probabilidade. A questão é, o que eu faço?
como eu faço e como eu coordeno ou dirijo isso no sentido de compreender. Então, no desenvolvimento da mediunidade, ou diante daquilo que nós vamos aprendendo e saber o que não é mediunidade e o que muitas vezes tem a ver com essa expressão que nós colocamos aqui, influências nas quais nós estamos passando, porque muitas vezes a pessoa chega, e a gente vive isso continuamente, numa situação em que ela se coloca, porque eu fui numa outra casa e lá disseram que eu sou médico, eu preciso trabalhar, mas mandaram eu estudar, voltar daqui a um ano, que vão... Aí a pessoa quer achar um canto que possa aceitar, mas eu quero saber quando é que eu posso ir para reunião mediúnica ou para mesa mediúnica. Então, assim, o campo de compreensão é muito pequeno. E aí, nesse processo todo, quando nós falamos dessa conhecer a realidade, disciplinar essa sensibilidade espiritual, nós estamos falando que é necessário dar orientação. Orientação. E a gente vai vendo que aos poucos, quando jovem, eu vim de uma família que já era espírita, eu já comentei isso aqui, então se falava muito sobre espírito, sobre diversas coisas, e para mim era natural. Não tinha nada de atípico. A questão é, uma coisa é você vê-los o tempo todo, outra coisa é quando isso começa a lhe afetar. E foi aí que, ainda jovem, por volta dos 13 anos, foi a necessidade de começar o trabalho mediúnico, por conta das reações que isso estava trazendo. Só que nessa época, há cerca de 50 e poucos anos atrás, nós não tínhamos esse recurso hoje de termos os grupos formados do desenvolvimento. O único estudo que nós tínhamos era da mocidade, porque a mocidade que desenvolvia todas as atividades sociais da casa, e quando nós terminávamos aos domingos, que vinha para a campanha do quilo, à tarde íamos para as visitações nas creches, orfanato, leprosário e hospitais, nós, quando terminávamos a campanha do quilo, 11 horas, das 11 a meio-dia, era o estudo. Meia hora do livro dos médios e meia hora do livro dos espíritos. Jovens, 12, 13, 14, 15 anos, tendo um contato a primeira vez. Leio em casa. Não é muito diferente de hoje, gente. Eu digo para vocês. Não é muito diferente. A dificuldade de você buscar isso era enorme. Hoje nós temos as facilidades. Nós temos aulas, videoaulas, audiobooks. Então, assim, é muito acessível. E não podemos dizer que, eu não estou sabendo de nada. Eu não consigo ler. Põe um audiobook. Assista um vídeo sobre aquele tema. Aqui nós temos na casa mesmo vários estudos feitos semanalmente sobre obras literárias capitulares, em que traz ali o esboço no contexto daqueles capítulos. Então, se eu tenho dificuldade de ler e compreender, participe de um grupo virtual de estudo, para que você possa ir abrindo a sua linha mental, a sua percepção, o nível de compreensão. Traga, quando vier, as minhas dúvidas. Essa é a proposta da casa, é a proposta de toda a casa espírita séria. Abrir esse leque do conhecimento. Nada é restrito, não é uma sociedade secreta. Vejam, nós há muito transpomos isso. Há muito. Então, quando a gente fala que o desenvolvimento mediúnico, ele abrange algumas providências. E esse capítulo especificamente, que são cerca de 18 itens, ele trata mais direcionado
para a psicografia, por ser uma forma no desenvolvimento que ela tem uma certa praticidade. Então ali a dissertação vai desenvolver em cima das possíveis habilidades, de como pode ser norteado e como isso abrange. Então nós queremos observar o seguinte, que o desenvolvimento mediúnico, ele precisa ser observado em pelo menos 3 aspectos. Doutrinário, através dessa compreensão, o estudo da doutrina, o estudo literário, da compreensão das obras fundamentais, desse acervo que nós temos. Eu quero estudar sobre a psicologia, comportamento humano. Nós temos toda uma literatura em que Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, traz, a nível de compreensão, os reflexos do comportamento humano, sobre família, sobre individualidade, sobre relacionamentos. Mas eu quero me aprofundar, quero conhecer mais sobre a questão da mediunidade. Então nós vamos partir para outros livros, como o Dr. Jorge Andréa, Hernani Guimarães Andrade, o próprio Chico Xavier, através da literatura de André Luiz, dos seus 17 livros, que é uma construção contínua da compreensão, do desenvolvimento da nossa capacidade psíquica de perceber. Porque tudo aquilo que está ali é a realidade de cada um. Não é exclusivamente voltado apenas para aquele âmbito. É a realidade nossa. É a nossa realidade. Como nós nos posicionamos e nos colocamos nesse intercâmbio da vida material com a vida material, aliás, porque nós somos espíritos. E aqui tudo é efêmero, transitório, temporário. Por isso que a gente não traz a nossa cadernetinha, o nosso QR Code de prazo de validade, porque ele é circunstancial. Conforme eu vivo, conforme eu me coloco, conforme eu me sintonizo, naquilo que eu me frequencio, naquilo que eu me assemelho. Então veja que até isso, sem sabermos, nós nos comprometemos. Por isso esse conhecimento, esse estudo da doutrina, dentro daquilo que o Espiritismo pode nos saber, e os seus princípios, que regem, que falam sobre a imortalidade da alma, falam sobre a reencarnação, sobre as leis morais que regem o ser humano, que estão contidas literalmente em toda a literatura. Mas eu não consigo ler livro espírita. Eu gosto de romance. Sem problema. Zíbia tem uma série de livros, e ali você está vendo ali a lei de ação e reação. Um morreu, e no plano espiritual está ali agindo e reagindo contra, está agindo e reagindo a favor. Lei de afinidade. Mudou alguma coisa? Mudou a fórmula, a comunicação em que cada um consegue absorver. Se Saulo vai me trazer aqui todo o conhecimento técnico, tecnológico, de engenharia que ele tem, talvez eu vou entender uma parte, porque como eu tenho uma formação na área não tão profunda, mas não é algo que eu vivencio. Mas eu vou me colocar a ponto de aprender. Então nós vamos entender que esse princípio, ele rege em nós o conhecimento. Outras das providências são as técnicas. Quando se fala sobre desenvolvimento mediúnico, nós vamos conhecer que são fluidos, a sensibilidade, reconhecer as emoções. Nossa, eu entrei aqui hoje e me senti tão bem. Eu estava com a minha cabeça doendo, eu estava me sentindo um peso, mas eu cheguei na casa de Saulo, me senti tão bem. Eu acho que foi aquele chá,
de erva cidreira com hortelã, aquele biscoitinho italiano que Vânia tem lá guardado, escondido, que só chega para visita, que nem ele sabia que tinha. E aí a gente vê que até isso nos influencia. Os ambientes nas quais eu vou me sintonizando, reconhecer essas emoções, as técnicas, como que você vai desenvolver, me concentrar nas minhas orações, como eu vou me elevar em pensamento. E aí durante o meu dia a dia, nossa, hoje tem uns pensamentos aqui que não são meus, como é que eu me desconecto disso? Quando se estuda a mediunidade, que está buscando esse conhecimento, são práticas que nós vamos aprendendo. Por isso que é importante esse conhecimento. A questão da nossa expansão, aquilo que você está, muitas vezes você está aqui no local e a sua mente parece que vai em determinado local, volta e traz algo. Quando eu durmo, para onde que eu vou? Onde que eu estou, como diz o mineiro e o goiano, né? Para onde que eu vou, de onde que eu estou, de onde que eu sou. Faz parte da nossa espiritualidade. Está no caminho do nosso desenvolvimento mediúnico. Será que isso é só para os médiuns? Ou será que isso é um conhecimento milenar que sempre esteve presente na vida do homem? Quando a gente estuda, você aprende, como eu disse aqui, são as técnicas que nós vamos compreendendo, até mesmo o equilíbrio das nossas emoções. Opa, eu não estou bem, peraí um pouquinho, para, dá aquela centralizada, faz a oração, se harmoniza, sai de casa preparado, sabendo que, como médium, ou como alguém que está em desenvolvimento mediúnico, nós somos antena psíquica, uma antena parabólica, como diz Kardec, que assimilamos tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu não vou ser esse baú que tudo chega e vai sendo jogado dentro. Eu preciso me educar. Então, o desenvolvimento mediúnico é esse equilíbrio psíquico que a gente vai aprendendo. E aí, o último pilar que a gente vai observar dessas providências são as questões morais. Quando a gente fala sobre esse aspecto, a gente vai ver o seguinte: quer dizer que todo médium tem uma moral elevada? Por ser médium, denota que é um ser perfeito, diferenciado? Não. A gente vê nessa compreensão que as questões morais, elas nos remetem a uma segurança desse intercâmbio, de saber como isso age, como reage, e como eu, nos meus comportamentos. Porque nós podemos ser médium, trabalhando aqui, mas passou daquela porta para fora, não tem uma festa no Parque do Povo que eu estou lá, porque eu sei que vai ter aquele grupinho da cachaça. Os meus comportamentos, as minhas atitudes, ainda não são, digamos assim, literalmente, eu não consegui me desvencilhar, e é no esforço íntimo. A gente vê muitas situações em que conhecer essas questões morais é cultivar os bons sentimentos, os bons pensamentos, as atitudes, é não ter aquela santidade como se isso fosse um pedigree, uma referência. Eu até hoje, e olha que eu já rodei bastante nesse Brasilzão e fora dele, e assim,
a gente não tem uma carteirinha de espírita. Ah, porque eu sou espírita, está aqui minha carteirinha, minha credencial. Porque a todo momento nós precisamos estar nessa condição onde você chega numa casa ou você chega numa instituição de outro estado, você vai criando afinidade e aquilo você vai se colocando diante daquele caminho, daquele propósito, no exercício que você vai se dispondo. Então, esse esforço de pensar e agir no desejo do bem é que eleva a nossa moral. Porque não se enganem, o que eu mascaro para os homens, no campo da espiritualidade, os espíritos veem completamente. E numa reunião mediúnica não é muito difícil, porque aquele que chega já sentiu a minha frequência, já sabe, túmulos caiados. Aí eu falo, mas não faço. Eu prego, mas não pratico. Eu convenço, mas exercito outras situações. E para eles isso é um prato cheio, para nos conturbar. Então essa vigilância, nesse esforço da reforma íntima, na sintonia, nessa vibração elevada, quando a gente adquire o conhecimento e busca o estudo, busca conhecer como isso pode me afetar e como eu posso me colocar. E através disso, a minha reforma íntima, o esforço que eu faço na prática do bem, é que vão me dar uma direção no meu desenvolvimento mediúnico. Porque eu posso passar aqui 3 anos estudando aqui com o Soares e simplesmente no final eu não ter nenhuma habilidade. Não tem nada errado, porque não há em nós uma certeza. Quantos médiuns despertam a mediunidade aos seus 40, 50, 60 anos? É uma prerrogativa? Não. Mas no exercício que você vai fazendo aquilo, muitas vezes você vai buscando aprender. E esse aprender você vai reconhecendo o que lhe é próprio, o que não é. Então, o exercício mediúnico é seguro, promissor e nos permite ampliar as perspectivas da vida e do ser em seu processo de elevação e maturidade espiritual e moral. É a nossa conscientização. Então, quando a gente está falando sobre desenvolvimento mediúnico, não quer dizer que nós vamos pôr para dentro todo mundo que bate a porta, subindo pelas paredes, levitando do chão. Não, isso não acontece assim. Existem critérios que precisam ser observados. Pode ser apenas uma fase de distonia emocional que a pessoa está vivenciando, como nós citamos anteriormente. Então, se você que está nos ouvindo, os internautas que estão aqui participando, precisa de orientação, procure uma casa. Procure orientação séria. Procure um estudo sério, para que nós não venhamos a nos desvirtuar daquilo que está em nós. Como muitos médiuns, ao longo da sua jornada, se desviaram por caminhos que não têm o Evangelho, que não trazem em si a consciência e a concretude moral, existencial do Evangelho de Jesus. Jesus nos disse: a quem muito for dado, mais será cobrado. Mas aquele pouco que tem, também tem a oportunidade de se exercitar. Eu não sou médium, mas eu venho para a palestra, sento, quando eu oro, de alguma forma eu estou doando, estou vibrando por toda essa nuvem de espíritos, como dizia Paulo.
essa nuvem que nos observa, que estamos completamente rodeados. E que muitos apenas precisam das orações, de uma luz. Então, muito mais do que nós querermos, como se fosse um rótulo, sermos médiuns, é nos habilitarmos a servir Jesus. De nos colocarmos, literalmente, a serviço de Jesus. É viver Jesus continuamente. Muita paz a todos, que Ele nos inspire em nossa caminhada.